Fala pessoal, beleza? Chegamos ao nosso 19º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. E desta vez o nosso desafio será somar dados que podem ocupar intervalos irregulares, como este aqui em azul, ok? Eu tenho dados que estão distribuídos ao longo de 12 meses, ok? De um intervalo de tempo que vai de 2015 até 2023. Este tipo de resumo é muito comum de se encontrar, ok? E com base nele, eu pretendo somar os dados, compreendidos no período que eu posso definir aqui. Eu posso colocar uma data inicial, ok? E também uma data final e, dessa forma, trazer a soma dos dados a este período, associados, perfeito? Aqui em azul, eu vejo a evidência dos dados que de fato devem ser somados. Eu coloquei aqui uma formatação condicional que nos auxilia a perceber estes dados, inclusive também conferir. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui os dados em azul e observar minha barra de status para perceber se as somas que eu trago aqui nas soluções de fato estão corretas. Perceba que estão. Eu tenho uma soma esperada que é 18.865, ok? E com base neste cenário, eu pretendo trazer soluções com fórmulas para esta situação, ok? Convém mencionar aqui que o ideal seria que os dados estivessem normalizados. A gente poderia ter uma transformação que utilizasse, por exemplo, o nosso Power Query, perfeito? Para isso. Num cenário um pouco mais simples, a gente teria pelo menos um campo com o ano, com o mês e também com os valores. Eu teria, neste cenário, por exemplo, ali, 108 registros, Cada registro teria um valor. O melhor de tudo seria se eu tivesse uma data completa em apenas um campo, ok? E isso, de fato, me traria muitas possibilidades. Mas, tratando-se aqui de uma base de dados simples, e uma necessidade de a gente trazer a soma através de fórmulas, eu tenho aqui, então, 5 soluções para expor para vocês, ok? Eu tenho soluções bem parecidas entre si, só para a gente mostrar uma variação que pode acontecer. E a primeira solução é a solução mais arquitetada de todas, a solução mais engenhosa e que tem um racional que eu espero passar para vocês de forma bem simples, ok? Como de costume, eu fecho aqui o meu arquivo resolvido e vamos para as nossas soluções. A primeira solução será pautada na função somar produto, ok? E aqui qual que vai ser o nosso pensamento? Eu vou trazer inicialmente a soma de todo o período a partir do primeiro mês do ano inicial, que nesse nosso caso é 2017, até o último mês, que vai ser dezembro do último ano, e depois eu vou subtrair os meses que não me interessam, ok? Neste quesito, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar tudo o que está aqui de 2017 até 2021, e ao final eu vou subtrair estes meses iniciais do primeiro ano e também os meses finais do último ano, de acordo com o meu mês que marca o ano inicial e também o ano final. Eu vou aqui expressar o que vai ser feito, então. Eu vou somar todos os meses dos anos do intervalo, do intervalo de anos envolvidos. Ou seja, eu vou somar tudo que eu tenho de 2017 até 2021, ou dos anos que aqui estiverem definidos, ok? E depois disso, eu tenho que eliminar meses que eventualmente não me interessam. Então, no primeiro ano aqui, o ano que marca o pontapé inicial, eu devo subtrair os meses anteriores ao mês do meu ano final. Melhor dizendo, do ano inicial, ok? E, para finalizar, eu devo também subtrair todos os meses posteriores ao mês do meu ano final. Trocando em miúdos, essa subtração será dos meses que antecedem aquele mês do ano inicial. Então, se o ano inicial é abril de 2017, eu tenho que subtrair todos os meses dentro deste ano que antecedem o mês de abril. Assim como, na parte final aqui, eu devo subtrair todos os meses que são posteriores ao mês daquele meu ano final. No caso aqui, se o ano final é 2021,
e eu tenho associado a este ano a minha data, né, limite, que é do mês de agosto, então eu devo subtrair todos os dados que são de meses posteriores, ou seja, de setembro em diante, ok? Desta forma eu tenho a minha soma. Na prática, como que fica isso? Através de fórmulas. Primeira parte é a gente somar tudo, independente dos meses, ok? Esta subtração dos meses será, né, no segundo momento, ok? Vamos lá então. Eu vou dizer o seguinte, para que eu consiga achar o intervalo dos anos que me interessam, eu quero comparar dentre estes anos quais são maiores ou iguais ao ano da minha data inicial, ok? E eu quero também saber, dentre estes anos, quais são os anos menores ou iguais ao ano da minha data final, ao meu fim aqui. Com F9, eu avalio e eu percebo que eu tenho o número 0 duas vezes no início aqui deste vetor. Cada zero aqui, no início, expressa os anos, né, antes do meu ano inicial, que de fato não devem conter na minha soma. Esse primeiro zero é para 2015 e o próximo zero para 2016. Na sequência, eu tenho o número 1 5 vezes e ele representa cada um dos 5 anos que estão contidos no meu intervalo, que vai de 2017 até 2021. E ao final, eu tenho o zero duas vezes, né, que representa os 2 anos, né, no final do tempo ali, que não me interessam, 2022 e 2023, ok? Então, desta forma, eu já consegui ter a expressão que me traz uma correspondência para cada ano válido. Depois disso, eu posso simplesmente multiplicar pela minha massa de dados válidos, ok? Com F9 eu avalio e eu tenho sempre um zero quando o registro ali, né, o dado, ele não pertence a um ano que me interessa, e eu tenho um valor que vai ser diferente de zero quando ele está contido em algum mês de algum ano que me interessa, ok? Então, tudo isso aqui pode agora simplesmente ser somado. Eu vou utilizar a função somar produto, mas poderia também utilizar a função soma. Teclei Enter. Por enquanto, eu tenho então a soma aqui de todo o período, sem fazer, né, discernimento de meses. Eu selecionei aqui todos os meses desses 5 anos, perceba que eu tenho de fato 5 vezes 12, né? 60 elementos aqui. E a minha soma é 25,865, que, né, é totalmente coerente com o meu cálculo até então. Vamos agora para as subtrações. Como que eu posso subtrair aqui estes valores de janeiro até março, fazendo uma tratativa automática para ele perceber, né, independente do mês escolhido, quais são os meses a subtrair, ok? Eu vou gerar aqui um vetor que vai de 1 até 12, expressando os 12 meses possíveis que eu tenho. E eu vou trazer a posição que este mês da minha data inicial ocupa aqui dentro. Pelo fato de a gente ter os dados aqui organizados com total coerência, inclusive cronológica, fica até fácil a gente fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, de fato, né, trazendo mais para a prática. Eu quero perceber qual é a posição do meu mês em questão em relação a esses 12, e eu vou mandar desconsiderar tudo que estiver em posições anteriores. Abril ocupa a posição 4, então tudo que for inferior a 4 eu vou desconsiderar. O primeiro passo é a gente de fato gerar o nosso vetor. Eu poderia utilizar a função call, ok? Que vem aqui e traz a coluna de cada dado destes. Como janeiro ocupa a terceira coluna, então o meu vetor começa em 3, que é a coluna C, e vai até 14. Eu desfaço aqui com Ctrl Z, e se eu quiser de 1 a 12, basta que eu subtraia 2. Olha só, F9 tenho de 1 a 12. Eu poderia também utilizar a função sequência, omitindo o argumento de linha e colocando que eu quero 12 colunas. Olha só aqui. Com F9 eu tenho também de 1 a 12, ok? Esse 12, inclusive, poderia vir de um conte valores, se eu quisesse, né? Aqui, contar os valores para que ele fosse dinâmico. Eu poderia, por exemplo, ter um semestre, um trimestre, enfim. Poderia ter um período que, de fato, poderia variar, né? E a solução que eu vou ficar aqui, na verdade, será com a função corresp, de forma matricial. Valor procurado, eu quero procurar cada um dos 12 meses no mesmo intervalo, ok? Quero correspondência exata, olha só. Com F9 eu avalio, eu tenho o mesmo resultado, um vetor que vai de 1 até 12, ok? E ocupa apenas uma linha com 12 colunas, beleza? Então, quando estas posições aqui
de fato forem menores do que a posição que o meu mês ocupa, então eu vou desconsiderar. Lembrando que aqui eu tenho uma subtração, eu devo trazer de forma positiva, né, de forma destacada, todas as posições que se referem a meses indesejados, ok? Então, como fazer isso? Bem, eu poderia simplesmente converter isso aqui para texto, com a função texto, abreviando com 3 caracteres. Eu teria o resultado, por exemplo, ABR, e pedir um corresp disso aqui dentro. Porém, como eu tenho uma organização cronológica aqui, eu posso simplesmente utilizar a função mês para trazer que abril é o 4º mês, ok? Com F9 eu avalio isso aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho um verdadeiro para janeiro, fevereiro e março, então está correto. E o restante está falso, perfeito? Isso aqui agora, então, deve multiplicar todos os dados desse ano específico. Por enquanto, eu só tenho os meses que devem ser desconsiderados. Eu sei que estes verdadeiros aqui, eles expressam janeiro, fevereiro e março. Só que por enquanto eu não falei qual é o ano que eu estou desconsiderando. Eu não sei se vai ser 2015, 2019, 2020, né? Eu tenho que fazer isso agora. Como que eu posso fazer isso? Bem, aqui eu vou trazer com a função índice apenas os 12 meses, apenas daquele ano inicial, ok? Para fazer isso, eu vou utilizar a função índice, que em meio a todos esses dados possíveis, vai trazer o quê? Vai trazer a posição, né? Vai trazer qual linha agora? Vai trazer a linha que o ano de interesse, que é o ano inicial, ocupa. Então, primeiro, o ano da minha data inicial será qual? Eu tenho aqui 2017, ok? E qual que é a posição que 2017 ocupa aqui dentro? Para isso, eu utilizo o corresp, que busca então 2017 já calculado, né, na lista de anos, onde os anos de fato acontecem. Quero correspondência exata. Aqui eu percebo, olha só, que deu 3, então a terceira linha será retornada agora, porque eu consegui encontrar a correspondência, perfeito? Qual que é agora o argumento de coluna? Eu vou colocar ponto e vírgula e vou omitir esse argumento para que eu traga todos os valores, né? Se eu colocar aqui algum número, eu traria apenas um mês. Fazendo isso, eu vou trazer todos. Com F9, eu avalio isso aqui e eu percebo que eu estou trazendo todos os 12 valores, né? Representando ali de janeiro até dezembro, do ano que me interessa. Olha só, 175 é o primeiro valor, 565 é o segundo, 715 é o terceiro e assim vai até o último, que é 300, ok? Feito isso aqui agora, olha só, com F9 eu avalio essa expressão e eu tenho, esqueci aqui de isolar o meu trecho de fórmula, vamos lá, novamente avaliando, com F9, olha só, eu sei de fato que eu estou agora reservando apenas os 3 valores que expressam o intervalo de janeiro até março. Isso agora pode ser somado para entrar na minha subtração, ok? Então, isso tudo aqui agora vai ser somado, olha só. Vou colocar somar produto. Eu quero somar tudo isso. Então, esta soma será subtraída daquela minha soma inicial. Quando eu teclo Enter aqui agora, olha só, já tive um valor menor, né? Anteriormente eu tinha, acho que 25 e alguma coisa, e agora já tenho menos. Eu vou verificar se isso está correto. Eu vou trazer a minha soma aqui, ok? Menos esses 3 meses. E na minha barra de status eu percebo que a minha soma esperada está totalmente coerente com o cálculo feito até então, ok? Agora, para finalizar, eu pretendo apenas, preciso apenas subtrair os meses que não me interessam daquele ano final. O entendimento é muito parecido, ok? Mas muito parecido mesmo. Eu vou até reciclar a minha fórmula. Eu vou aqui copiar e fazer ajustes simples, ok? Primeiro, em vez de serem menores, eu vou querer os maiores. Por quê? Porque serão maiores do que o mês da minha data final. Como esse mês terá a posição 8 aqui dentro, então tudo que for superior a 8 eu desconsiderarei, perfeito? Em vez de ser C15, será C16, que é a célula da minha data final, perfeito? Aqui também eu vou ter C16. Se eu avalio isso aqui agora com F9, olha só, eu estou trazendo, para ser removido da minha soma,
os 4 últimos valores do ano final. 785 está aqui, número 5, 805 e 90, ok? Então, feito isso, teclo Enter, eu tenho já um resultado. Vamos conferir? Eu vou agora selecionar tudo que está em azul para a gente perceber se essa soma está correta. E de fato está. Na barra de status eu percebo 22.725, ok? Esta solução aqui, eu diria que é a mais engenhosa e de fato deu muito trabalho. Porém, ajuda a gente a perceber como a gente pode muitas vezes ter um raciocínio um pouco facilitado por alguns conceitos, não é verdade? Eu vou trazer agora soluções que são fórmulas menores, são mais curtas, ok? Entre elas, soluções que empregam a função data-valor, para que a gente consiga converter, né, a concatenação do texto do mês com o ano em datas válidas e conseguir de fato comparar com isso que está aqui, ok? Vamos lá, eu vou dizer o seguinte, usar a função data-valor e eu vou, né, concatenar tudo isso aqui com estes anos, ok? Gerei então textos. Esta função, né, pega estes textos e converte em datas válidas. Estes números aqui que eu tenho, números inteiros, expressam, né, as datas válidas. Por exemplo, 1º de janeiro de 2015, depois 1º de janeiro de 2016 e assim vai até dezembro de 2023, ok? Eu tenho aqui 9 anos, eu tenho 12 meses e eu tive aqui então 108 datas. Então, eu vou dizer o seguinte, que estas datas eu quero quando forem maiores ou iguais a esta data inicial. Assim como também estas datas, me deixe copiar aqui, e eu vou inclusive isolar este termo, eu quero quando estas mesmas datas forem menores ou iguais a esta data final, ok? Com F9, eu avalio isso aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho sempre o número 1, onde o meu dado ele pertence de fato a um ano / mês, né, que está dentro do intervalo que eu desejo. Isso aqui agora pode simplesmente multiplicar a minha massa de dados. Olha só, ok? Com F9, então, eu tenho 0 quando está fora do meu critério, ou eu tenho o valor quando ele obedece ao meu intervalo de tempo. Isso aqui agora simplesmente pode ser somado, ok? Função somar produto, tecla Enter e eu tenho o mesmo resultado, ok? Eu vou fazer agora a mesma solução, sendo que em vez de usar data-valor, eu vou utilizar um artifício simples que converte o texto em datas, ok? Para isso, eu posso reciclar aqui com Ctrl F, que pega a fórmula de cima, de fato, o texto. Eu vou então pegar aqui esta concatenação, mas eu não vou utilizar para converter o texto em data a função data-valor. Eu vou utilizar, por exemplo, uma operação aritmética aqui que não mude o valor. Vou colocar 0 mais, ok? 0 mais estas datas aqui, né, concatenadas. Deixa eu isolar aqui corretamente. Então, esse resultado aqui vai gerar datas. Então, eu vou aqui isolar corretamente isso. Ok? Perceba. Eu vou selecionar a minha expressão. Com F9 eu tenho as mesmas datas geradas. Ok? Vou fazer isso aqui também lá na frente. Eu vou pegar isso aqui e vou replicar aqui agora. Pronto. Então, feito isso, teclo Enter, olha só, o mesmo resultado. Para a gente finalizar, eu vou trazer aqui, né, uma variação que vai ter data-valor e também um cálculo ali que não muda o seu valor, mas utilizando duas funções diferentes, né? Eu vou utilizar aqui as funções soma e também se, ok? Vamos lá, utilizando o data-valor. Primeiro, deixa eu construir aqui essas datas. Data-valor. Concatenando isso com os anos, ok? Então, eu vou dizer o seguinte, se isso aqui for maior ou igual a isto aqui, ok? E aí, se, né? E no caso aí, duas vezes o se o mesmo conjunto de datas que foi retornado pela data valor, se isso for menor ou igual a minha data final, ok? Então, eu vou trazer os valores. Fechei o primeiro se, fechei o segundo. Com F9, eu tenho falsos ou
os valores que de fato serão somados. Aqui eu posso simplesmente utilizar a função soma antes e eu tenho o mesmo resultado. Para finalizar de fato, um Ctrl F novamente aqui, ok? E aí vamos trocar a data-valor por uma expressão que não modifique. Eu vou colocar dessa vez menos menos aqui, ok? Aqui também. E aí isolar corretamente. Vou colocar aqui parênteses fechando e aqui também, assim como na segunda ocorrência, ok? E eu tive o mesmo resultado. Se a gente quiser conferir aqui, vamos contar quantos caracteres cada solução tem, ok? Perceba que a última foi bem mais curta, ok? Então, era isso, a gente conseguiu expor as possibilidades. Esse foi o 19º vídeo, ok? Aguardo vocês nos próximos, até mais.